Olá, começamos mais uma edição do programa Câmara em Pauta, hoje conversando sobre a proposta de regulação da mídia no Brasil. Recentemente, o tema voltou à tona com uma declaração do presidente eleito Lula, ainda durante as eleições, de que pretende apresentar um projeto de regulação das mídias. Esse assunto acabou reacendendo o debate, também gerando alguma controvérsia. Para discutir o tema, a gente recebe a jornalista Marina Pita, que é associada do coletivo Intervozes e pesquisadora do Observatório Latino-Americano de Regulação, Mídia e Convergência, Observacom. É um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, Marina. Prazer é todo meu. Também recebemos o advogado constitucionalista André Marcília, integrante da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Também é um prazer ter você com a gente aqui na TV Câmara. Prazer é meu, cumprimento Marina, seus telespectadores. Marina, para começar o programa, eu queria que você definisse para a gente, brevemente, em teoria, o que seria a regulação da mídia, né? Porque quando se toca nesse assunto, é muito comum que as pessoas automaticamente já associem regulação com algum tipo de censura. Exato, Renata. No Brasil, especialmente, essa associação ela é feita com muita frequência, até por conta do histórico de censura no país no período da ditadura, mas é importante dizer que regulação da mídia pode ocorrer de uma forma bastante democrática, inclusive existe regulação da mídia nas principais democracias do mundo, a gente está falando dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, da Austrália, enfim, os exemplos são vários, então não existe uma regulação da mídia, mas existem regulações democráticas, sim, da mídia, e eu entendo que esse é o espírito, né, que vem sendo mencionado. Existem formas de regular a mídia e nunca é uma limitação de circulação de conteúdo prévio, porque isso seria censura, mas por exemplo, estabelecer as regras em termos de concentração econômica, em termos de concentração de audiência, para que exista maior pluralidade, diversidade de vozes, compreendendo também as limitações de cada meio e sua tecnicidade. Então, quando a gente fala da radiodifusão, o espectro é limitado, então tem que ter um tipo de regulação diferente, por exemplo, da internet. André, como é que você analisa essa questão da possibilidade de regulação, um marco regulatório, né? Porque a gente já tem uma regulação, nós temos previsto na Constituição um capítulo específico sobre comunicação social, há diversas leis mais esparsas, mas como é que você vê essa possibilidade de concentrar a regulação num projeto? Pois é, Renata, a regulação, como você bem disse, ela já existe. A nossa Constituição, ela prevê, inclusive, artigos, o próprio artigo 220, acho que no inciso 5º, salvo engano, ele prevê um antídoto contra monopólio, oligopólio, concentração, portanto, econômica. Então, quando a gente fala em regulação, a gente precisa entender o que a gente quer com isso. E quando a gente fala em mídia, a gente precisa entender qual tipo de mídia. Porque também a regulação, como bem disse a Marina, da internet é uma coisa, a regulação das redes sociais é uma coisa, a regulação da imprensa é outra coisa, a regulação do conteúdo é outra coisa. O problema dessa discussão é que quando ela é trazida à baila, pouco se esclarece a respeito do que se quer com ela e sempre é a toque de caixa. Em 100 dias a gente quer um projeto de pé, com pouca discussão com a população. E isso é muito ruim e perigoso, porque no Brasil, de fato, embora a regulação não seja censura, muitos projetos de regulação servem para um tipo de censura que a gente chama de colateral, que é você criar um projeto com uma finalidade e a sua aplicação ser, mesmo que o próprio legislador não tenha essa intenção, a sua aplicação judicial ou, enfim, por outros meios, seja feita de forma censória. Então, é preciso discutir e esclarecer o que se quer com regulação, o que se entende por regulação da mídia, o que se entende por mídia e regulação. Essa é a discussão central e que não é feita. Quando a gente fala também na discussão da regulação, me parece que isso passa dentro de uma visão do próprio conceito de comunicação, né? Se é um direito do cidadão, que atende interesse público, ou se é um produto fornecido por empresas privadas que visam lucro, simplesmente. E se tratando de rádio e televisão, a gente tem na Constituição essa previsão por ser uma concessão pública, e você pressupõe que, então, é um serviço público, deve
interesse público, como transporte, energia, mas na realidade não é bem isso. A própria televisão, a rádio não são entendidas pelo cidadão como é um serviço, uma concessão pública. As pessoas veem mesmo como empresas privadas. Como é que você vê, Marina, dentro da sociedade, esse tipo de discussão, do conceito de comunicação, como que as próprias empresas também tratam a comunicação? Eu vou tentar, inclusive, trazer elementos do que o André dizia nessa sua pergunta, Renata, porque eu acho que o debate sobre regulação das comunicações, ele é feito por uma parcela relevante da sociedade, né? É importante dizer que em 2009 foi realizada a primeira Conferência Nacional de Comunicação Social, as empresas de radiodifusão participaram, naquele momento não tinha um entendimento tão relevante do setor de conteúdo na internet, mas as empresas de infraestrutura, inclusive a Anatel, participaram do processo. Então, inclusive, né, esse foi um processo que foi bastante estimulado pelo governo federal e que agora se repete. Então, existe uma vontade de debater e, porém, o que a gente vê é que os meios de comunicação em geral, os tradicionais em destaque, não gostam do debate e preferem estar numa situação como a que existe hoje, em que você tem elementos na Constituição, mas a regulamentação desses dispositivos constitucionais ela é insuficiente para garantir um ambiente saudável de comunicação. E aí, quando eu digo saudável, eu quero dizer sem nenhum tipo de censura, mas garantindo a pluralidade, a diversidade, o direito de resposta, a diversidade cultural do país ela esteja representada na mídia, né? Então, eu acho que a gente tem muito a discutir, a gente está num cenário muito diferente de 2009, no sentido que o ecossistema de comunicação muda muito com a massificação da internet, dos dispositivos digitais, com as redes sociais, mas nesse campo também nós temos acumulado algum debate, a gente está há pelo menos 2 anos, indo para 3, discutindo o projeto de lei 2630, que é o projeto de lei chamado de fake news. O debate foi bastante curto no Senado, e aí a principal crítica ao projeto era justamente essa falta de discussão, mas na Câmara o projeto já foi bastante discutido. Claro, tem sempre melhorias a serem feitas e a gente espera que isso possa acontecer. Então, a gente espera que, nesse momento, esses debates que nós acumulamos ao longo dos anos, eles sejam considerados, né? André, você acha que tem essa característica da grande imprensa ser um pouco reativa, assim que se fala em vamos regular a mídia, sempre tem essa reação que não quer aprofundar de fato o debate, sempre se fala em censura, parece que o debate fica um pouco raso mesmo. Veja, obviamente eu não estou aqui falando em nome de nenhum setor, nem tenho procuração para isso, mas o que eu acredito é que os grandes veículos, eles têm receio das consequências de um projeto pouco debatido ou com um debate insuficiente. E eu imagino que seja relevante esse receio. Eu vou dar um exemplo prático, a Marina mencionou o PL das fake news, inclusive eu estive nesse debate, quando foi aberto ao debate público, estive no congresso desse debate, e uma das coisas que me chamou a atenção é que ali se estava discutindo insuficientemente o que era fake news, um PL que ganhou esse nome, e a gente não tinha uma definição concreta, e ainda não tem, embora isso se aplique todos os dias no próprio judiciário, do que são fake news. Esse próprio projeto discutia a possibilidade de que as plataformas chamadas Big Techs remunerassem os veículos de comunicação e de informação pelo seu conteúdo, e ali naquele debate não se sabia, não se tinha uma definição sobre o que é um veículo de comunicação, ou o que é um veículo de imprensa, ou o que é um veículo informativo. Então, como é que a gente trabalha ou segue adiante com um projeto dessa forma? É óbvio que aí o setor das televisões vai puxar a sardinha para o seu lado, o setor dos jornais para o seu lado, o setor as organizações vão puxar para as mídias independentes e fica sempre esse esticar de corda que não resolve nada. E os PLs, como também têm os seus próprios interesses políticos, vão adiante de forma insuficiente. Indo adiante de forma insuficiente, isso cai no colo do judiciário,
que aplica de forma subjetiva e de acordo com a sua própria cabeça. Esse é o cenário perigoso que desemboca muitas vezes censura, porque aí a gente cai sempre na mão de um juiz que aplica subjetivamente aquilo que não foi discutido de forma aprofundada pela população e pelo próprio legislativo. É isso que se receia, ou pelo menos entendo que seja esse o grande receio quando a gente fala em regulação. Nesse caso, em 100 dias o projeto adiante, como é que é possível se discutir a contento? Lá em 2009 a gente discutiu. Bom, discutir não foi adiante. Se não foi adiante é porque a discussão não foi efetiva. Então a gente precisa compor cenários e não simplesmente criar ou criar cabos de guerra que, no final das contas, não fazem com que esses projetos se seguem adiante, seguem de forma muito pouco amistosa a alguns dos setores. Creio que a gente tem que pensar em projetos e discussões que contemplem a todos, senão a gente não vai sair do lugar ou vai sair com projetos que, sem dúvida alguma, vão ser perigosos na sua aplicação diária pelo judiciário. Marina, falando um pouquinho das grandes plataformas digitais que hoje, né, dominam a internet, tornam ainda mais desafiador esse processo de tentar diversificar, garantir interesse público, democratizar a comunicação. O Intervoz e a Observacom participaram da elaboração de um documento chamado Padrões para uma Regulação Democrática das Grandes Plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma internet livre e aberta. Queria que você falasse um pouquinho quais são os principais pontos que vocês defendem nesse documento. Tá, Renata, como eu disse, né, a gente não defende, inclusive porque a gente observa o padrão internacional em relação à regulação de comunicações e da expressão em geral, né, então nós não defendemos qualquer tipo de censura prévia, né, qualquer limitação prévia à expressão, e no caso, quando a gente está falando de regulação das plataformas digitais, aí é um documento bastante focado em redes sociais de grande porte, a gente defende que a regulação ela observe a assimetria no mercado, então que tem grandes empresas, tem pequenas empresas e que elas têm que ter obrigações diferentes porque a capacidade econômica delas é diferente. Então, quando a gente está olhando para essas empresas especificamente, que são grandes corporações que concentram a audiência na internet e concentram o impacto dos conteúdos, a gente está falando principalmente de uma regulação que garanta uma transparência nos processos, que os estados possam criar canais, né, de comunicação com essas empresas. É importante destacar que no Brasil a gente tem uma presença dessas empresas fisicamente, mas isso não é verdade para toda a América Latina. Então, esse é um debate bastante importante. E mesmo aqui no Brasil, tem uma discussão de quais são as obrigações dessas empresas com o Brasil. Então, houve, inclusive, uma discussão no Supremo Tribunal Federal se essas empresas elas devem entregar os conteúdos de mensagens trocadas entre seus usuários ou se elas só podem entregar os metadados, quer dizer, o cabeçalho da carta. Quem falou com quem, que horas. Então, a gente não está falando, então, portanto, de uma limitação de conteúdo, mas a gente está falando de uma regulação que ela forneça bases sólidas sobre procedimentos que favoreçam o direito do consumidor, a liberdade de expressão, o direito do Estado, né, de defender os seus cidadãos. Então, a gente está falando de uma soberania nacional em determinada medida. Então, esses elementos, principalmente transparência, o que a gente chama de devido processo, eles devem ser observados, porque quando você é impedido de se manifestar nessas redes sociais de grande tamanho, você tem um impacto na sua liberdade de expressão. Então, a gente está falando de um modelo de censura que é cada vez mais privado. Então, a gente está levantando a necessidade de uma regulação pelo Estado, porque essas empresas já são muito grandes e têm gerado efeitos de censura em determinados grupos sociais. André, eu vou querer ouvir a sua opinião sobre isso, mas daqui a pouquinho que a gente está encerrando esse bloco agora, daí a gente volta falando com você sobre as mídias sociais, sobre as plataformas digitais que hoje dominam esse mercado da internet. Então, não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais Câmara em Pauta, hoje discutindo a regulação das mídias.
voltamos com o Câmara em Pauta, hoje recebendo a jornalista Marina Pita, que é associada do coletivo Intervoz, também pesquisadora do Observacom, e o advogado constitucionalista André Marcília, integrante da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, discutindo a regulação da mídia. André, a gente falava no bloco anterior sobre essas grandes plataformas digitais que dominam a internet. Eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade de regular essas empresas. Como a Marina falava também, empresas de capital estrangeiro, às vezes têm sede ou não têm em determinado país, têm um grande poder econômico e aceitam essas questões jurídicas também que dificultam até o acesso a dados, a procedimentos. Não, perfeito, Renata. Se a gente trabalha com a ideia de regulação da mídia em relação às plataformas, eu, por exemplo, sou a favor. O problema é que não é disso que parece que o governo está falando. Veja, as falas do presidente Lula até agora foram sempre no sentido de se regular a imprensa. As conversas todas as manifestações, inclusive às vezes com um cunho até meio revanchista na fala, né? Olha, a imprensa fez comigo algo e então agora eu vou... Pelo menos algumas falas durante a campanha foram nesse sentido, e aí a gente precisa entender, porque se a gente pensar que a regulação das mídias, a regulação da imprensa, a gente está lá nos anos 80, em que a ideia de cinco famílias e etc. Hoje, a gente tem que pensar de fato na internet, nas redes sociais, como as grandes distribuidoras de conteúdo. A família do Zuckerberg, a família do Musk, enfim, essas são as grandes famílias hoje que lucram, inclusive com a imprensa. Hoje você pega, por exemplo, não existe um veículo que você entre, www, digite o nome do veículo e se alimente de informação. Você se alimenta pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, é assim que você consome notícias, inclusive dos grandes veículos. Então, hoje, o distribuidor de conteúdo são essas plataformas. E essas plataformas elas precisam ter transparência em como, inclusive, ela gerencia o próprio conteúdo dos usuários, não só os dados, mas os conteúdos, porque as plataformas ficam numa situação absolutamente confortável, que é de dizer, nós somos apenas intermediárias, somos apenas uma biblioteca, assim se colocam provedores de conteúdo como o Google, e, na prática, a gente vê que eles gerenciam perfis, eles derrubam o perfil quando acham que devem, enfim, então como é que isso? Qual é o critério? A gente teve recentemente agora uma discussão do próprio Elon Musk que derrubou esses perfis de jornalistas, 100 jornalistas, com critérios absolutamente pouco claros. Nós tivemos durante as eleições o próprio judiciário, o TSE, derrubando perfis de políticos também aqui no Brasil. Como é que isso fica? Qual é o critério para isso ser feito? Mesmo do judiciário, a gente desconhece às vezes esses critérios, mas das plataformas em que eles se baseiam. Então, se a ideia de regular as mídias é pensar em regular as plataformas, até para a gente conseguir não ter essa concentração econômica, porque hoje você pega, sei lá, 80% da audiência dos veículos de comunicação, mesmo os grandes, essa audiência vem das plataformas, vem da distribuição de conteúdo dessas plataformas. Então, se nós tivermos a transparência e os PLs visarem a esse tipo de regulação, eu, por exemplo, sou a favor. Agora, não é isso, repito, que o governo parece querer regular quando fala em regular a imprensa. A imprensa, ela tem já leis suficientes e ela já é regulada. Como falou-se aqui, por exemplo, sobre concentração sobre o direito de resposta, a gente tem a Lei 13.188 de 2015, que trata da Lei de Direito de Resposta, falou-se sobre a soberania, tem a lei que impõe que 30% dos veículos jornalísticos sejam de capital nacional, e isso, na prática, às vezes, é até burlado. Então não adianta também ter a lei, a gente ter um excesso regulatório e essas leis não serem cumpridas. No Brasil a gente tem uma mania que é assim, a gente faz uma lei, ninguém cumpre, a gente faz outra, para ver se a outra a gente cumpre, no lugar daquela que ninguém cumpre. Isso não adianta nada. E cada lei que a gente faz, a gente traz um novo perigo, que é o da interpretação equivocada daquela lei. Então, eu acho salutar que a gente passe a trazer uma simetria regulatória para as big techs, ou seja, a gente tem regulação da imprensa, vamos fazer cumprir. A gente tem pouca regulação das big techs, vamos nos dedicar a isso. Essa é uma discussão que eu acho salutar, mas, repito, não me parece essa a que o governo pretende, pelo menos nas suas manifestações públicas, fazer.
Marina, na sua visão de regulação da mídia, você acredita que seria possível fazer algo amplo que abrangesse não só as mídias digitais, mas as mídias mais tradicionais, um marco regulatório, de fato? Há alguns projetos que falam em agências reguladoras para garantir que essa lei seja cumprida também. Como é que você vê essa questão? Você acha que, assim como o André, deveria ser algo separado ou seria possível incluir? Eu acho que a Constituição nos dá parâmetros gerais que devem ser observados por qualquer empresa que opera no Brasil. Então, talvez os parâmetros gerais já estejam estabelecidos, né? Então, acho que é importante a gente partir daí. Quando a gente olha para a radiodifusão, eu diria que a regulação é insuficiente. Não porque se você olhar as grandes corporações do campo das comunicações, talvez estejam adequadas à legislação, mas a gente tem uma miríade de pequenos veículos que usam o espectro público e que precisam, né, de um detalhamento em relação ao que está previsto na Constituição, né? Então, quando a gente fala o que é concentração, qual é o limite dessa concentração, ela é horizontal, ela é vertical, ela é de audiência, ela é de espectro, então são vários elementos que são regulados em outros países e que no Brasil nunca foram detalhados. Você tem esses padrões que devem ser observados em nível constitucional, mas que não desce para leis, né? A nossa lei nesse campo, por exemplo, é bastante, digamos, antiga e ultrapassada. Então, acho que tem espaço para isso. Agora, eu não acho possível fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido, as especificidades dos meios, elas devem ser observadas. Então, eu acho que, em termos de padrões gerais, a Constituição, a meu ver, dá conta, né? Agora, em relação a cada veículo, é preciso observar, inclusive observar a relação entre eles, né? Ainda que as grandes plataformas concentrem, não é exatamente a distribuição, mas a disponibilização desse conteúdo, a gente ainda tem uma concentração na camada de conteúdo, da produção de conteúdo na internet. E aí eu queria só aproveitar para defender o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ele vai estabelecer um regime de responsabilidade para as plataformas que utilizam conteúdo produzido por terceiros, que é o seguinte, Renata, e aí eu acho isso muito importante, porque nós já temos isso no Marco Civil da Internet. A empresa, ela é responsável por atos próprios. Ela só passa a ser responsável pelo conteúdo de terceiros quando há uma notificação da justiça. Esse padrão geral, ele me parece bastante interessante e talvez haja necessidade de procedimentos específicos em casos específicos. O próprio Marco Civil da Internet traz uma obrigação de retirada de conteúdo imediata no caso, por exemplo, de exposição de nudez não consentida. Mas por que eu queria defender o Marco Civil da Internet e esse padrão geral de regime de responsabilidade, que me parece que o André tem divergência? Por quê? À medida que as plataformas devem cuidar de todos os conteúdos, de todas as pessoas e serem responsabilizadas de forma objetiva por cada um dos conteúdos, elas tendem a modificar isso, né, a retirar conteúdos e censurar ativamente as pessoas e os grupos, e isso não interessa à sociedade. Agora, nós podemos exigir mais delas, com certeza. E aí eu queria só te falar, nós estamos observando regulações na Europa e propostas em outras partes do mundo, não no sentido de que cada conteúdo possa vir a gerar uma responsabilidade para a plataforma, mas que a plataforma tem um dever de cuidado geral. Então, ela tem que mostrar para o Estado que ela está tomando ações no sentido de tentar coibir conteúdo danoso para a sociedade. Acho que tem especificidades em relação a crianças e adolescentes, nós temos especificidades em relação a discurso de ódio, inclusive nós não temos uma lei acerca de discurso de ódio no Brasil. Então, com certeza nós temos onde avançar nesse sentido, e acho que temos um debate, como eu disse, já um tanto maduro para dar, digamos, as bases, né, para uma discussão. Agora, o governo também falou em consulta pública, que eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, então eu tenho uma expectativa de que possa ser um processo democrático, com espaço para discussão e amadurecimento.
Acho que é isso, em relação a esse ponto específico. André, eu queria voltar um pouquinho, você estava falando desse excesso de leis que de fato não funcionam. Eu queria voltar, inclusive, à Constituição Federal, que tem esse capítulo falando de comunicação social. Você citou no começo do programa, inclusive, essa questão dos monopólios, dos oligopólios, que é um desses casos que a gente sabe que na prática não funciona. E por que não funciona, né? Qual é a consequência disso? Porque a gente não tem uma lei específica que trate que denomine o que é, de fato, um oligopólio. E, nesse caso, você considera que isso deveria ser retirado da Constituição, ou deveria, porque você não defende que deveria ter uma lei regulamentando essa questão, porque também fica algo muito que são acionadas questões pontuais no jurídico, um judiciário diferente decide de uma maneira diferente. Como é que fica essa questão que você tem, de fato, uma previsão na Constituição, mas você não tem essa regulamentação, uma definição mais precisa? Pois é, funciona assim, se a gente tem uma lei e aquela lei não é cumprida, quando a gente faz outra, a chance é dela ser piorada e não dela ser cumprida, porque a gente vai ter mais uma lei falando sobre um assunto abstrato, um assunto complexo, que pode envolver censura, que pode envolver restrição à liberdade de expressão e imprensa. Quer dizer, então, mais lei não significa mais democracia. A gente vive muitas vezes uma sensação de democracia de papel. A gente acha que fazendo lei a gente resolve o Brasil. Mas não, a gente precisa cumprir a lei para resolver o Brasil. Não basta fazer. Parece que a gente tem uma satisfação. Fiz a lei, já fiz o meu. Agora já está tudo certo. Não, a gente só esquece de cumprir. O Otto Lar Rezende, ele falava, né, que no Brasil a lei é que nem vacina. Tem umas que pegam, outras que não pegam, umas dão certo, outras não dão certo. E parece que até a vacina a gente discute, voltamos a esse momento ridículo do mundo de discutir as vacinas, então precisamos também discutir as leis, se vale a pena a gente ficar fazendo mais e mais e mais e mais leis, se as que a gente tem não são cumpridas. Eu acredito que o Brasil ele seja um país muito difícil do ponto de vista jurídico para que a gente, isso é uma coisa que eu vejo o governo falar muito também, o modelo inglês, o modelo não sei o que, nunca se expande muito o que se entende por esses modelos, o que se conhece desses modelos. E eu acredito que no Brasil tem muito pouco inglês para a gente pensar no modelo inglês. Né? Eu me lembro, uma vez até, a ministra, salvo engano, acho que foi a ministra Carmen Lúcia, quando o ministro Gilmar Mendes dizia que queria importar um modelo alemão, ela falou assim, ministro, o problema é que talvez tenha pouco alemão no Brasil para te importar esse modelo. Então, a gente precisa pensar muito, porque o Brasil, às vezes, é uma terra à parte juridicamente. Por exemplo, o artigo 19, mencionado pela Marina, ele protege as plataformas de conteúdo de terceiro e, muitas vezes, o próprio judiciário passa por cima. A gente viu isso nas eleições, porque isso cria uma demora, as plataformas não se sentem obrigadas a retirar aqueles conteúdos, e então o judiciário, em nome da celeridade e efetividade, muitas vezes passa por cima do artigo 19 e vence em etapas que sequer têm previsões legais. Então, é muito complicado. Hoje a gente tem, por exemplo, boa parte dessa concentração econômica que está sendo até reclamada pela Marília, eu acho que com razão, muito disso não vem da legislação da comunicação, vem, por exemplo, da falta de legislação adequada sobre publicidade estatal, porque muitos desses veículos vivem ou sobrevivem dessa publicidade, ou poderiam sobreviver se isso fosse melhor distribuído, ou até mesmo da falta de regulação das plataformas. Eu não vejo, por exemplo, na internet que exista uma ausência de pluralidade. Você tem hoje, por exemplo, sites que, em determinados desertos de notícias, esses sites são, às vezes, os únicos a tratarem daquela localidade. Porque as próprias afiliadas das TVs ali, enfim, por questão de custo, ficam só repercutindo o conteúdo da matriz. Então, aqueles sites são os únicos a falarem daquele local. E aquelas pessoas não tem nenhuma verba pública, não tem nenhum tipo de apoio, não tem nenhum tipo de projeto de lei que se preocupa em dar a ele algum tipo de remuneração para que ele siga continuando
a continuar falando disso, a continuar dando aquele tipo de notícia. Então, essa questão de remuneração da imprensa, por exemplo, é muito importante. Essa questão de regular a publicidade estatal é muito importante. A gente viu que agora teve um aumento de novo na possibilidade de gastos de publicidade estatal. Isso é feito sem qualquer tipo de regulação hoje em dia no Brasil, ou as regulações que existem são insuficientes e muito pouco levadas a sério. E esse tipo de coisa é que é essencial para a gente pensar em pluralidade, para a gente pensar em estimular veículos independentes para que não haja concentração. Mas a mira da regulação, de novo, me parece ser: vamos tirar poder dos grandes, vamos criar algum tipo de impedimento a que eles sigam assim. E isso é óbvio que cria um embaraço a que esses projetos sigam em frente ou seguem em frente essa discussão. Bom, a gente vai fazer um intervalinho. Você quer complementar agora? Então tá bom. Não, é só porque eu acho que os sinais não são esses. Os sinais são justamente no sentido de olhar para os novos meios e na relação entre os novos meios e a produção de conteúdo e garantir a produção de conteúdo. Então, acho que são leituras diferentes, mas, assim, e acho que o André pode ficar mais otimista do que ele está nesse momento. Tá advogado nunca está otimista, Maria. Nunca é otimista, nossa, os jornalistas são mais. Então tá bom, deixa eu fazer um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a regulação da mídia, não sai daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo a regulação da mídia no Brasil. Para isso, recebendo Marina Pita, que é associada do coletivo Intervoz e pesquisadora do Observacom, e também o advogado constitucionalista André Marcília, que é integrante da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Marina, a gente estava falando um pouquinho agora dessa visão específica que o André tem, que não acredita que, de fato, vai ter uma conversa mais aprofundada com todos os tipos de mídia nesse processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre isso, você começou a falar no último bloco, porque há essa preocupação, a gente vê que quando se fala sobre esse assunto, surge muito forte essa preocupação da regulação da mídia, da censura de conteúdo, embora você tenha dito, como vários países democráticos têm alguma regulação de mídia, mas sempre que se fala sobre isso no Brasil, já tem esse reflexo um pouco mais apreensivo de achar que isso vai ser uma forma de regimes totalitários, são sempre exemplos de regimes totalitários que tentam usurpar a mídia, passar uma agenda governamental. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse processo. Você, de fato, acredita que será uma construção coletiva? Você fica também preocupada com falas específicas, no caso do presidente eleito Lula, que focou mais nas mídias tradicionais? Como é que você vê esse processo? Olha, eu não sei se o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva focou nas mídias tradicionais, porque ele até agradeceu ao tratamento que recebeu da imprensa no momento, no discurso dele após a vitória nas urnas, né? Então, eu acho que o PT está muito preocupado com a desinformação na internet. Acho que esse é o foco desse governo que foi eleito. E acho que quando fala de que a regulação das comunicações é ultrapassada, observa que essa regulação precisa também abarcar esses novos atores que não existiam na época que a regulação foi feita. Então, acho que o André traz preocupações muito importantes, né, e que, de fato, a gente precisa avançar rapidamente, como a regulação da publicidade oficial, das empresas públicas, né? A gente teve, de fato, uma possibilidade de aumento de publicidade por empresas públicas, mas não existem parâmetros de como isso deve ser feito. Inclusive, a gente observou no governo anterior uma discricionariedade na distribuição das verbas publicitárias absurda. Coube ao Tribunal de Contas da União impedir que essa discricionariedade fosse absoluta, né? Então, de fato, a gente tem desafios muito grandes nessa esfera de regulação das comunicações. Então, eu, de fato, acho que a sociedade não deixaria, né? A gente tem esse debate da importância da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão bastante consolidado, em certa medida, que eu não acho possível que uma legislação passe sem que ela seja discutida amplamente e que não vai contemplar a todos em 100%, porque é impossível que isso aconteça, mas que
trace parâmetros, né, e que encontre um equilíbrio de forças entre os diversos interesses, os diversos atores envolvidos, e que fortaleça o processo democrático e o diálogo saudável, né, o diálogo político saudável, eu acho bastante possível. É importante dizer que a própria OCDE aponta a necessidade do Brasil. Ela fez uma análise da regulação de comunicações no Brasil, tá? Fez um relatório, e nesse relatório aponta a necessidade de ter um órgão de regulação das comunicações. Então, se as leis na radiodifusão, principalmente, que é onde há alguns parâmetros, ainda que sejam insuficientes, não são cumpridas, é de fato porque nós não temos um órgão de controle, por exemplo, de regulação da radiodifusão. A Anatel, ela recebeu essa atribuição do Ministério das Comunicações por um repasse, digamos assim, do Ministério das Comunicações, mas ela tem limitações óbvias, porque uma vez que a Anatel, ela está composta de forma a regular telecomunicações, então, no máximo, ela observa as questões envolvendo espectro, né? E ainda assim, o foco da agência é no serviço de telecomunicações. Então, a OCDE aponta que o Brasil não pode ter uma Anatel e uma Ancine, né? E a Ancine tendo uma atividade dupla de fomento e de regulação. Então, assim, esse modelo que até hoje foi o que se sustentou, ele é insuficiente para o quadro que nós temos. Agora, como nós vamos conseguir encontrar esse órgão e como ele vai ser autônomo de governos para que ele e tenha uma certa independência do mercado, para que ele não seja capturado pelo mercado, é uma questão central e que a gente precisa debater com certeza. André, como é que você vê essa questão? Como a Marina falava, a gente teve durante esse último governo que ameaças, ameaças de diminuir essa questão da propaganda governamental, ameaça com relação à concessão pública, que acabou sendo renovada recentemente, de todas as televisões, mas teve uma ameaça de que não seria feita a renovação de concessão. Uma agência reguladora, um órgão como esse, seria uma maneira, de fato, de garantir que as leis já existentes são cumpridas e fazer esse papel de evitar os oligopólios ou deturpações políticas também com relação a isso? Só um parênteses, que o meu pessimismo, ele não é um olhar para o futuro, ele é um olhar para o passado, né? De fato, o governo Bolsonaro tratou a publicidade pública de uma forma lamentável, mas o governo que antecedeu também. O PT, quando esteve no poder, não fez nada no sentido de dar transparência a isso. E eu até comentava, durante as eleições, o que nós vimos não foi uma preocupação da campanha do PT com a internet, mas foi uma preocupação, ou a desinformação, mas foi uma preocupação em combater a desinformação que lhe interessava. A desinformação que atacava o partido dos trabalhadores, e isso não é suficiente. O interesse, portanto, era jurídico, não era estado de governo, interesse teórico, e é isso que a gente precisa de interesse teórico. Muitos dos combates que foram feitos à desinformação por parte do Partido dos Trabalhadores durante a campanha foi, inclusive, feito de uma forma, vamos dizer assim, precipitada. Nós tivemos decisões do TSE em favor da campanha do PT que estão erradas, foram equivocadas. Eu, por exemplo, como advogado, posso dizer, tivemos decisões em que a campanha pedia que fosse retirado um conteúdo equivocado, muito bem, e depois pediu que não se comentasse sobre o assunto. Ou seja, se isso não... E foi dado. Então, o veículo foi impedido de dizer que o seu conteúdo foi retirado, de comentar a decisão. Isso foi dado pelo TSE a pedido da campanha do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, como é que a gente pode acreditar que isso vai haver agora nesse governo uma redenção em relação ao combate abstrato ou neutro a respeito da desinformação, fake news ou uma discussão séria sobre redes sociais? A gente precisa que isso seja uma questão de Estado e não uma questão de governo, e que isso seja uma questão de Brasil e não de direita ou esquerda. E isso eu não vejo no passado, por isso que eu não enxergo também no futuro. Eu acredito, Renata, que a proposta de uma regulação, ela é interessante
até porque o nosso judiciário ele anda muito complicado em termos de prudência. Eu até brinco que muitas vezes talvez a gente precise fundar uma jurisimprudência, porque a prudência mesmo ela não está muito, o bom senso não está muito aliado a algumas decisões que nós vemos e vimos mesmo durante as eleições. O Judiciário, o TSE, o STF, eles precisam voltar à posição de serem os últimos a dar a resposta. Quando se dá a primeira resposta, em geral, a chance de você dizer uma bobagem é muito grande. Você precisa ser o último a dar a resposta. É isso que se espera dos nossos tribunais superiores e de que eles sejam razoáveis, prudentes, calmos e técnicos. E é isso que a gente espera também do governo, que traga essa discussão com debate, com afinco, não em 100 dias, mas nos dias que forem necessários para que todos os componentes e atores políticos envolvidos possam se manifestar, trazer suas dores, e elas sejam adequadamente discutidas. A proposta de um comitê, de uma regulação, como mencionou a Marina, eu acredito que seja uma ideia interessante. Se isso partir da sociedade civil, como, por exemplo, nós temos no Brasil em relação à publicidade, o CONAR. O CONAR é um exemplo ótimo de como é possível você discutir liberdade de expressão e censura dentro da própria sociedade civil, um órgão fundado por agências, por veículos de comunicação e por publicitários, e que eles próprios discutem se aquele anúncio é ou não adequado, se houve ou não avanço ético, tem as suas câmaras éticas. Isso é o adequado, a gente tem maturidade. Nós não queremos ou não precisamos de um Estado babá que fique nos dizendo o que a gente pode ou não dizer. A gente fica muito centrado em regular lei disso, lei daquilo. Repito, a gente não cumpre a lei, a gente tem lei de um monte de coisas, quer mais lei e acha que isso vai resolver o problema. E se não resolve, a gente quer um comitê, ou a gente quer uma comissão, ou a gente quer um órgão estatal que regule aquilo que a gente próprio não consegue regular. Isso não está certo na cultura brasileira. A cultura brasileira, entendo eu, precisa sair desse vício, desse círculo vicioso, ficar esperando que o Estado lhe faça algo. A gente sabe que isso não acontece e a gente precisa que a sociedade civil se organize. Eu acho que, por exemplo, a autorregulamentação é um caminho interessante, mas precisa ser discutido não pelo Estado, precisa ser discutido por nós. Nós precisamos sermos os protagonistas dessa discussão e nunca somos. Somos, no máximo, convidados a dar um palpite e esse palpite muitas vezes é absolutamente ignorado pelo Legislativo, que está totalmente enfraquecido, pelo Executivo, que tem suas pautas políticas fortes a serem postas a toque de caixa, e nós ficamos sempre a reboque dessa discussão. Nós precisamos ser, repito, protagonistas, nós precisamos ser, a sociedade civil precisa tomar para si essa discussão da liberdade de expressão e de qualquer tipo de regulação da mídia, acredito eu. E Renata, e só para pontuar, acredito isso não como cidadão realmente, eu acredito nisso como advogado que dia e noite trabalho com jornalistas, trabalho com veículos de comunicação, os defendo e sei das suas dores, e sei como o Estado e qualquer dos governos que venham são sempre inimigos daquele, óbvio, que os fiscaliza, portanto, da imprensa e daqueles que são formadores de opinião. Marina, o que você pensa dessa ideia de ter uma comissão, um grupo de pessoas, um órgão que seja formado somente por sociedade civil, sem participação estatal? Como é que você vê? Olha, eu queria dizer que eu não me vejo, e acho que diversas organizações da sociedade civil se veem como protagonistas no processo de discussão de regulação das comunicações. Eu queria mencionar aqui a Coalizão Direitos na Rede, que reúne mais de 80 organizações da sociedade civil e de centros de pesquisa, justamente para atuar no sentido de uma regulação democrática e que garanta direitos e aí focada na internet. Então, acho que tem bastante organização e por isso que eu digo que o meu otimismo em relação à possibilidade de regulação não está tanto em governos, mas no acúmulo que a gente tem na sociedade civil e no diálogo entre esses atores, como o terceiro setor e as empresas, né? Então, a gente tem mantido diálogo tanto com as empresas de radiodifusão, quanto as empresas, as plataformas de internet, os provedores de conexão de internet, que também é um setor super relevante. Agora,
modelos de autorregulação em que apenas o setor empresarial participa, como é o modelo do CONAR, em que você não tem representação da sociedade, dos usuários, daqueles que são afetados diretamente pela publicidade, eu acho que são ultrapassados também. Então, de fato, quando a gente olha para uma regulação para o futuro, a gente olha para uma regulação que ela é discutida de forma multissetorial. E aí eu acho super interessante, né, que a gente, especificamente quando a gente fala de conteúdo, né, a gente não está falando de regulação econômica, a gente não está falando de distribuição de espectro, né, então é uma limitação física, bastante concreta, mas quando a gente está falando de regulação de conteúdo, ou melhor, não de regulação, mas de melhores práticas, eu acho que realmente falta um protagonismo dos setores de imprensa, principalmente, né, dos jornalistas, inclusive, de criar modelos de melhores práticas. Eu tenho discutido bastante isso, acho que é o melhor caminho, quando a gente vai falar de conteúdo especificamente, é um modelo de autorregulação. Quando você vai ver a lei australiana, que chama Media Bargaining Code, que vai obrigar as plataformas a pagarem o jornalismo, quando você vai ler detalhadamente a lei, tem lá a obrigação de qualquer empresa que vai entrar no processo de negociação governamental, ela ter uma adesão a um modelo de boas práticas, e que, inclusive, pode ser definido pelas próprias empresas, porque a gente não quer o Estado entrando nesse espaço. Agora, nós não temos isso no Brasil, nós estamos muito atrasados, inclusive o setor empresarial poderia estar puxando esse debate, né, e a gente vê uma movimentação muito lenta. Então, quando a gente vai, inclusive, discutir os critérios, por exemplo, de distribuição de publicidade, seria ótimo ter parâmetros do que é o bom jornalismo, não em termos de qual é o resultado final, mas em termos do procedimento, da apuração, né, em que casos você aceita o off, em que casos você é obrigado a consultar outras fontes, qual é a relação do jornalista ou do veículo com determinado grupo empresarial sobre o qual ele está reportando. Então, a gente tem conflitos de interesse bastante relevantes no mundo inteiro. A imprensa, quando ela vai falar sobre um assunto com o qual ela tem conflito de interesse, ela precisa fazer um disclaimer. A gente está falando de transparência. Então, não é de censura. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente está realmente muito para trás. Agora, não é só por conta do legislativo, do judiciário. Aí eu queria dizer, eu também tenho muita preocupação com os abusos do judiciário. Agora, como que nós vamos estabelecer parâmetros para que isso não aconteça? A gente tem que pensar nos princípios democráticos e que os abusos que acontecem agora podem parecer benéficos, mas eles não são, porque abusos podem se repetir em outras ocasiões, né? Então, acho importante dizer que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, então a regulação que nós temos em relação à internet, ela abre espaço para que o judiciário solicite a retirada de conteúdo. Agora, de fato, o judiciário precisa conhecer mais os padrões internacionais de liberdade de expressão, né? Então, você debater um assunto observando o direito internacional, é óbvio que isso não pode ser feito. Você não pode impedir que um assunto seja discutido, né? Então, enfim, um pouco por aí. Tá certo, gente, está acabando já o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Sabe que é um tema bastante extenso e que não chega ao fim, mas eu queria ouvir umas rápidas considerações finais do André, agradecer a sua participação, e a gente já sabe que você é uma pessoa pessimista, né? Mas eu queria ouvir essa última palavra. Se você acha que, de fato, a gente vai conseguir avançar nesse debate, tirar alguma coisa do papel, você está mais receoso quanto a esse próximo congresso, isso vai, de fato, ter alguma consequência prática que seja inclusiva, de fato? Eu sou otimista, eu acredito, nesse ponto eu sou otimista, eu acredito que eu tenho fé que o judiciário vá, talvez não observar as regras internacionais de liberdade de expressão, mas talvez as regras nacionais. Eu acredito que em algum momento ele possa ler a Constituição. Eu já estarei satisfeito nesse momento. Eu acredito que a gente tenha um debate importante pela frente. Eu acho que é relevante, hoje, quando a gente fala em legislativo, executivo ou judiciário, chamarem para uma discussão no mundo ou no Brasil polarizado como o nosso, tem de significar chamar todo mundo. Não pode significar chamar somente quem
pensa ou dialoga, pensa parecido ou dialoga comigo. Outro dia estava conversando com um político muito antigo, e que foi, inclusive, um político importante na época do governo Fernando Henrique, e ele dizia isso: nós implantamos ou começamos a implantar, e depois foi desenvolvido algumas políticas que foram discutidas com parte da sociedade, e isso criou talvez um ódio a essas políticas mais progressistas, que pode ter gerado o tipo de enfrentamento que os bolsonaristas sentiram necessidade de fazer. Então, assim, quando a gente dialoga com parte apenas da sociedade, chama para o protagonismo apenas alguns setores, nós criamos nos demais um tipo de birra revanchista que vai voltar como um tsunami na nossa cabeça, como um bumerangue. Eu sempre digo que qualquer tipo de censura do bem volta na nossa cabeça como um bumerangue, qualquer tipo de protagonismo parcial volta na nossa cabeça como um bumerangue. Então é necessário que o governo, se quer discutir isso a sério, não faça em 100 dias e não faça com apenas parte da população, ou com a sua claque, ou com pessoas, órgãos ou setores que ele acredita que vão, de alguma forma, lhes serem agradáveis. A gente precisa ouvir, e esse é o fundamento, inclusive, da liberdade de expressão, precisa ouvir, sobretudo, aqueles que discordam da gente, aqueles que nos trazem ao caos algum tipo de repulsa até mesmo, precisamos ouvir todo mundo, porque senão a gente constrói castelos de areia que depois vão ser destruídos por um governo de oposição. Não podemos mais no Brasil ficar nisso. A gente constrói algo e depois destrói, constrói algo e depois destrói. Governo atrás de governo. Então é necessário que passe a se fazer política de forma madura no Brasil, com todos os setores, todos sejam chamados, a discussão seja séria e a gente possa, enfim, trazer todo mundo às nossas dores. Eu acho que é esse o ponto, para mim, mais relevante se a gente quiser levar a sério uma discussão sobre um projeto desse porte e tirar, como bem a Marina disse, os preconceitos de alguns setores a respeito do que significa a regulação. Precisa ser uma discussão madura, com conhecimento técnico do governo. Não adianta botar também para fazer essa discussão, a gente não entende do assunto, que também acontece e muito, infelizmente, no legislativo. A gente tem pessoas que, enfim, não compreendem o assunto e querem discuti-lo, são os capitães do assunto, e a gente precisa discutir de forma madura com todo mundo. Senão, para mim, sem dúvida, vamos criar projetos que ou não são cumpridos, ou são bombardeados pelo próximo governo, ou são absolutamente vistos com preconceito pelos setores que não dialogaram adequadamente a respeito do assunto. Agradeço o convite e parabenizo a Marina pela participação. Foi uma honra e um prazer estar com você e com vocês todos aqui na TV. Marina, também queria agradecer a sua participação e deixar essa palavrinha final também, de qual a sua perspectiva para esse projeto de regulação da mídia, para essa discussão de regulação da mídia. Primeiro, queria agradecer, é muito bom fazer essa discussão, acho que quanto mais a gente pode discutir de forma aprofundada, acho que a nossa conversa inicial aqui mostrou que tem muitos pontos a serem aprofundados, né? Então, a gente tem uma discussão que ela precisa ir descendo para a gente destrinchar essas questões que são muito importantes. Acho que regulação da mídia é um termo que abarca muitas coisas e que a gente precisa entender o que entra, o que sai. Eu tendo a achar que a apresentação de um projeto em 100 dias não é o nosso maior problema. Eu acho que é o que acontecerá depois com esse projeto. A gente viu a Lei Geral de Proteção de Dados amadurecendo por meio de um diálogo bastante interessante com os diversos setores envolvidos, e aí eu queria destacar, né, a importância do debate ser multissetorial, envolvendo a sociedade civil não empresarial, a sociedade civil empresarial, a academia e o governo. Acho que assim, são visões diferentes e que é claro que ninguém vai vencer nesse processo, mas é possível amadurecer, é possível dialogar e achar um espaço aí que é o melhor para a sociedade, incluindo todos os setores, né? Todo mundo abre mão de determinados pontos e se acha ali um espaço de consenso. O Marco Civil da Internet também teve
vários anos de amadurecimento antes da aprovação. Então, minha maior preocupação, acho que não é decididamente com a apresentação de um projeto em 100 dias, mas como que a gente vai seguir nessa discussão, inclusive abrindo mão de determinados pontos, escutando os diferentes e criando consensos para que a gente possa avançar num ponto tão relevante para a sociedade. Tá certo. Então, esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje, que discutiu a regulação da mídia. Agradeço aos nossos convidados também, a companhia de você aí em casa. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.